E Lúcia reflete com cuidado e chega à conclusão que talvez não seja tão inteligente assim, porque esse tipo de poder assusta ele muito, e pra onde quer que ele olhe, tudo parece perigoso demais. Mas sua maior preocupação ainda é a Miriam, e por isso ele quer uma coisa acima de tudo, a habilidade de transformação humana, porque se ele conseguir se transformar, poderá viver de uma forma muito mais simples e talvez até uma forma normal. Mesmo que desse errado, acredita que ainda poderia voltar atrás e com esse pensamento toma uma decisão repentina. Escolhe a opção que permite ter uma aparência mais humana, e a transformação acontece imediatamente após a sua escolha. A voz divina anuncia sua evolução, e ele finalmente evolui para um estágio superior. Ele vai até a água e observa seu próprio reflexo. Ele fica um pouco surpreso até, porque agora ele não é mais aquele pequeno dragão adorável. A sua aparência agora é mais sombria e ameaçadora. E a voz divina continua. Seu status sobe de nível do 2 para o 3, e agora ele pode revisar melhor suas habilidades. E a própria habilidade da voz divina sobe para o nível 2. Ele também adquire o voo e uma habilidade de poeira de escamas de dragão. E por um instante ele se sente até que satisfeito, mas a explicação continua. A sua mordida evoluiu para presas venenosas e ele ganhou o hálito sombrio e doentio e garras com venenos paralisantes. Tudo soa extremamente perigoso e ele pensa que não precisava de tudo isso. Mas a voz segue. Ele recebe o título de amizade e a maldição aumentou do nível 1 para o 2. Com tantas informações novas, ele começa a pensar que talvez tenha cometido um erro, e mesmo depois de tantas explicações, ele não tinha escutado nenhuma palavra mencionando a transformação humana. E isso faz ele começar a pensar que se tornou algo próximo da própria morte. E ele tenta se convencer que talvez ele só precise subir mais alguns níveis, mas a voz divina responde ele na hora, que não pode fornecer esse tipo de explicação no nível 3. Derrotado, e ele se sente frustrado, ganhou inúmeras habilidades estranhas, mas não a que realmente ele queria. Então ele decide investigar por conta própria, pergunta sobre a habilidade da voz divina, de quem ela realmente é, e a resposta é, não pode ser explicada nesse nível. Como ele já imaginava isso, ele começa a analisar outras habilidades, a poeira de escama de dragão, e a voz explica que ao bater as asas dele, ele espalha um miasma debilitante e afeta tudo ao seu redor. Em níveis mais altos, poderia aniquilar uma nação inteira, apenas voando sobre elas. Ele move as asas com cuidado, mas o simples gesto mata uma flor próxima, e ele entra em pânico, que ele não gosta da ideia de ser uma arma biológica ambulante. E ele pensa consigo mesmo que um aviso antes seria muito útil, e aquela poeira saiu apenas com o movimento das asas dele, algo que jamais aconteceria se ele ainda fosse um humano. E a explicação continua, que o hálito doentio espalha doenças graves e que é extremamente contagioso, que no passado já destruiu uma civilização inteira, e ele entra em desespero de novo, pergunta se existe algo mais perverso que isso, e se ainda poderia seguir um caminho justo. Então ele decide analisar seus títulos, e a voz divina explica, o herói é um título dado a quem representa valores bondosos, fora que pode aumentar levemente o dano com certas armas, e influencia fortemente na sua evolução. Ele não rejeita essa ideia, e acredita que pode ajudar ele a não seguir um caminho maligno. Depois vem o título de malfeitor, destinado a vilões cruéis. Ele aumenta o dano de ataques sombrios, dificulta o aprendizado de magia branca, reduz a taxa de recuperação e também influencia a sua evolução. Ele interrompe essa explicação e diz que essa é a pior habilidade que ele já ouviu, e agora ele acredita seriamente que escolheu errado. Desesperado, ele pede para a voz divina que leve ele de volta, que ele quer ser um bebê inocente, mas isso não vai acontecer. Enquanto isso, em outro local, Meriel e Miriam verificam as pedras que protegem a vila, e Meriel explica o funcionamento das pedras ao redor daquela vila. Elas criam uma barreira contra monstros, mas não é uma proteção absoluta. O encantamento apenas afasta criaturas comuns, porém monstros com uma vontade forte ou com objetivos claros ainda conseguem atravessar aquela barreira. E Miriam lembra do monstro visto alguns dias atrás, e pergunta se ele poderia ter ultrapassado a barreira, e Meriel responde que não há certeza, porque ninguém viu ele claramente, e mesmo assim Miriam acredita em algo diferente. Ela acredita que talvez ele só estivesse tentando ajudar ela, principalmente depois de ver ele lutar contra todos aqueles lobos. E Meriel comenta que, se ele realmente tivesse entrado na vila, o feitiço teria sido quebrado, e isso seria um grande problema, mas também significaria outra coisa, que ele poderia voltar, e por isso as duas decidem verificar o próximo encantamento, querem confirmar se está tudo em ordem, e depois de concluírem a expansão, Miriam faz outra pergunta, ela quer aprender mais sobre monstros, e Meriel percebe algo muito estranho, que desde aquele incidente, Miriam parece obcecada por esse assunto, e Miriam confessa que não consegue tirar da cabeça a sensação de ter sido salva por um pequeno dragão, e Meriel interrompe na hora e pergunta se ela estaria desenvolvendo sentimentos por um monstro, e Miriam nega rapidamente, mas hesita por um breve instante, e apesar da situação, Meriel decide explicar um pouco mais, diz que monstros podem evoluir, assumem diferentes formas e ficam mais
mais forte a cada evolução, e isso acontece ao caçarem outras criaturas. E ela completa falando que assim como os humanos, os monstros também conseguem aprimorar habilidades, e que eles sobem assim que eles acumulam a experiência necessária. E ela ainda acrescenta um detalhe muito importante que é no caso dos monstros, que cada espécie possui um limite máximo diferente, e que quando os monstros atingem o limite da sua espécie, eles evoluem e assumem uma forma superior. E esse ciclo se repete várias e várias vezes, e com o passar do tempo tornam-se cada vez mais poderosos. E Miriam até comenta que é muito difícil acreditar que as pessoas do passado conseguiram entender a verdadeira natureza dos monstros. E Miriel estranha isso, pergunta do que ela tá falando, e essa explicação já havia sido dada antes, que é sobre um acontecimento que ocorreu apenas 11 anos atrás. E Miriam até admite que ela não lembra de nada que aconteceu daquela época, porque ela tinha apenas 5 anos, e ainda conhecia pouco sobre o mundo. E Miriel concorda. Miriel também explica que em tempos surgem pessoas especiais, pessoas capazes de ouvir uma voz divina, e essa voz compartilha informações sobre monstros, níveis, evoluções, entre outras coisas, assim como acontece com heróis e santos, e foi graças a essas pessoas que o conhecimento se espalhou, que monstros lutam para sobreviver, ganham experiências e buscam evoluir. Todos são impulsionados pelo desejo de poder, de se tornarem mais ferozes. Então ela conclui que mesmo aquele dragão tenha salvo Miriam, da próxima vez que eles se encontrarem, ele terá evoluído e será muito mais perigoso, e usará presas e garras contra ela. E Miriam até tenta responder, mas para no meio da sua frase, porque Miriel alerta ela para não criar expectativas estranhas sobre os monstros. Eles são a personificação do instinto de luta, e isso os torna incompatíveis com os humanos. Miriam não tem escolha, aceita as palavras de Miriel e pensa que até um pequeno dragão que a salvou um dia irá mudar, ele vai evoluir e talvez até se tornar algo maligno no futuro. E enquanto isso, em outro local, o Ilúcia toma uma decisão, que ele precisa subir de nível o mais rápido possível, porque afinal de tudo ele quer seguir o caminho que ele escolheu, ele quer ser um herói e não um rei demônio. E para começar ele precisa aprender sobre sua transformação humana, e quer ir até uma cidade, especialmente para ver a Miriam. E sem perder tempo ele começa a caçar os monstros mais fracos, quer ganhar experiência rápido, mas de repente algo acontece. E de repente ele começa a sentir vários fios envolvendo seu corpo, impedindo ele de qualquer movimento. E nesse instante ele percebe uma presença atrás dele, um monstro enorme que não é uma aranha comum. Ele checa seus atributos rapidamente e o nome aparece. O nome desse monstro é Taranturote, extremamente forte, e ele entende na hora, não pode vencer no momento, mas antes mesmo que ele tenta fugir, a aranha dispara sua teia, e sem hesitar ele usa o hálito do dragão bebê, queima os fios, mas acaba incendiando o próprio corpo nesse processo. Então ele rola pelo chão tentando apagar as chamas, e enquanto isso a voz divina anuncia que ele adquiriu resistência ao fogo. Assim que ele consegue se levantar, ele parte para conferir o dano causado. Aquela aranha ainda tem 62 pontos de vida de um total de 78. O ataque foi muito menos eficaz do que ele esperava, e sem muitas opções decide usar suas garras. Ativa pela primeira vez a habilidade de garras venenosas e paralisantes, e ataca repetidamente, e depois ele recua e verifica seus próprios status. Agora ele tem apenas 42 pontos de vida e o estado daquela aranha aparece na interface: a exaustão leve, paralisia parcial e fúria total. Com certeza esse não é o melhor cenário. E o Ilúcia não entende, a aranha ainda tem metade da vida e ainda tá naquele estado. Então ele percebe, ele só piorou a situação, precisa sair dali o mais rápido possível. Enquanto o monstro ainda tá parcialmente paralisado, ele usa a habilidade de rolar e foge dali. Mas a paralisia desaparece muito rápido e a aranha enfurecida começa a perseguir ele. E é nesse momento que ele se lembra que ele pode voar, ou pelo menos ele deveria. Mas suas asas são pequenas e não consegue ir muito longe. Ele tenta, mas percebe que não sabe voar direito. Seu nível ainda é baixo demais e sem tempo para pensar, volta a rolar. E ele rola sem parar, 10 minutos inteiros. Mesmo assim, a aranha continua atrás dele, sem o menor sinal de cansaço. E a voz divina anuncia que a habilidade de rolamento subiu do nível 2 para o 3. Isso dá esperança para ele, que agora ele tá mais rápido e talvez consiga sobreviver. Mas a voz divina acrescenta outra coisa: ele recebeu o título de frango corredor, e ele reage na hora, pergunta se aquilo significa que ele está sendo chamado de um covarde. Ele deixa claro que se tivesse a chance de vencer, ele lutaria, mas não é esse o caso. Então a situação piora, ele percebe um penhasco na frente dele, e uma queda dali certamente mataria ele.
E ele pensa em virar para a direita antes de chegar na borda, mas considera uma outra possibilidade. Talvez ele consiga alcançar o outro lado. Mesmo sabendo que sua habilidade de voo é instável, ele decide apostar tudo nisso. Salta com toda a velocidade que consegue e no ponto mais alto do salto abre as asas e tenta usar o vento a seu favor. E para sua surpresa funciona melhor do que esperava. Ele realmente conseguiu alcançar o outro lado e consegue escapar. Mas ele está completamente exausto e acredita ter despistado aquela aranha, até olhar para trás e entrar em pânico de novo, que a aranha criou uma ponte de teias e continua sua perseguição. Forçado a fugir sem parar, ele atravessa a floresta como um projétil. No caminho tropeça em vários monstros, alguns morrem no impacto, outros ficam para trás. E graças a todos os títulos especiais que ele tem, a experiência recebida é absurda e seu nível sobe rapidamente. 5, 6, 7, 8. Ele sente seu corpo muito mais leve e muito mais forte e com isso mais rápido. Então ele decide, chega de fugir, é hora de finalmente enfrentar aquela aranha. Então ele para, respira fundo, analisa todas as suas habilidades e quando a Taranturite alcança ele, o combate recomeça. O veneno atinge seu corpo, mas ele resiste, a resistência adquirida faz toda a diferença nesse momento. Suportando a dor, ele executa seu plano, finge estar morto e imóvel e sem reação, aquela aranha se aproxima, confiante, e no instante certo ele ataca, um golpe decisivo de cauda, preciso e fatal. A vitória o impulsiona diretamente ao nível 14 e novas habilidades são desbloqueadas. E para surpresa de 0 pessoas, a habilidade que ele mais deseja, que era a transformação humana, não tem nenhum sinal dessa habilidade. E a frustração pesa nele de novo. E exausto, ele encontra uma caverna e decide transformar ela em uma base temporária. E ali ele prepara uma refeição improvisada, frutas estranhas misturadas com carne e o sabor melhora surpreendentemente. E de uma forma inesperada ele recebe um novo título, Senhor Chefe. Ele deveria estar satisfeito com isso, mas não está. Enquanto ele come, ele pensa em sua aparência, que é cada vez mais monstruosa e cada vez mais distante da humanidade. E enquanto isso, na aldeia, Miriam recebe uma notícia muito preocupante. 2 figuras foram vistas perto de um lago, e ela quer sair imediatamente para investigar. Mas Meriel não deixa ela fazer nada, e ela fala que se ela quiser fazer alguma coisa é melhor pedir ajuda à guilda, porque lá eles conseguem ajudar com mais facilidade. E Miriam decide aceitar isso para não causar ainda mais confusões para Meriel. Já no dia seguinte, o Ilúzia está lavando o rosto após uma boa noite de sono, e ele decide que chegou a hora de evoluir loucamente para alcançar sua evolução humana. Mas ele vê algo diferente, uma poça azul que se parece mais com um slime. Então ele se pergunta se aquilo era um monstro e se dava para ganhar a experiência daquele monstro. Então ele decide checar o status do monstro, mas ao tentar visualizar seu status, uma dor intensa atravessa sua mente e ele quase perde a consciência, e a sua habilidade evolui do nível 3 para o 4, porém sua visão permanece turva e ele não consegue enxergar os status direito daquele monstro, e com isso novos mistérios surgem sobre aquele monstro azul que parece um slime.